Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Irmãs, seja bem-vindo aí mais uma vez, graças a Deus, no canal Falando da Bíblia. Pela misericórdia de Deus, vou ler hoje o capítulo 49 do Gênesis. Até aqui o Senhor tem me dado graça, né? Espero que Deus continue nos abençoando aí. Versículo 1 do Gênesis 49 diz assim: Depois chamou José a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciai-vos, ei, o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, impetuoso como água. Não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então contaminar-se subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua teima arrebataram bois. Agora aqui, meus irmãos, depois do capítulo 47, a qual Jacó ali, ele abençoa o faraó. Depois no capítulo 48, ele abençoa os dois netos dele, os filhos de José, Efraim e Manassés. O 49 agora vai dizer que Jacó reuniu os 12 filhos dele agora, e ele abençoa todos os filhos dele. Ele começa pelo mais velho primogênito, que é Rúben, depois Simeão e Levi. Interessante que a Bíblia vai dizer que ele começa explicando por que Rúben não seria tomava as primícias da bênção, porque a Bíblia diz que Jacó ele teve uma concubina, duas concubinas na realidade, uma de Lia e outra de Raquel, e diz a Bíblia que Rúben, infelizmente, ele conseguiu ter relação com uma das concubinas do próprio pai. E aqui Jacó lança em rosto esse pecado de Rúben. Outro também que ele lança em rosto é Simeão e Levi, a qual ele entrou ali na casa daqueles homens e mataram eles na fúria. Só que o versículo de número 7 diz assim: Judá é um leãozinho da presa, subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa. Mais excelente, ele lavará sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Do versículo 9 até o 11 agora, vai dizer que Jacó ele chama Judá e dá uma benção. Tanto é que essa benção aqui, ela vai se estender até o Messias. Graças a Deus, que o próprio Deus, ele usa Jacó aqui para abençoar Judá. E dessa tribo sairá o nosso Salvador. Ia sair o nosso Salvador, que é o Senhor Jesus, que é o nosso leão da tribo de Judá. Jesus Cristo, ele vem da tribo de Judá. Interessante que eu olhando esses versículos aqui, eu vejo a importância de nós pais abençoarmos os nossos filhos. Vai dizer a Bíblia que Jacó, ou Israel, ele abençoa todos os filhos dele. Interessante que ele diz que as bênçãos seriam por diversas gerações. Olha a importância de nós usarmos os nossos lábios, as nossas bocas para abençoar os filhos, as filhas, a esposa, a nossa família, a nossa nação. O versículo de número 22 diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e odiaram.
O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios da madre. Interessante que o versículo 22 até o 25 agora, Jacó, ele abençoando José, ele vai dizer o sofrimento que José teve, mas o Deus Todo-Poderoso iria abençoá-lo com as bênçãos do alto céu e também com as bênçãos aqui dessa terra. Porque o nosso Deus, meus queridos, ele é aquele que nos abençoa. Então nós precisamos usar os nossos lábios para dizer que a nação será uma bênção. A nação brasileira, a nossa nação, a nossa família, o nosso bairro, os nossos vizinhos, será uma bênção em nome de Jesus Cristo. Temos que usar de sabedoria para proferir palavras de bênção em nome de Jesus. Versículo 28 diz assim: todas essas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhe: eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efrom, o Heteu. Ali sepultaram Abraão e a Sara sua mulher, ali sepultaram a Isaque e a Rebeca sua mulher, e ali eu sepultei a Lia. O campo e a cova que está nele foram comprados dos filhos de Rede. Acabando, pois, Jacó de darem instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Que bênção, meus amados, que a Bíblia vai dizer agora, que nos últimos versículos aqui, Jacó ele pede para que ele viesse sepultado na terra dele em Canaã. O desejo do homem, eu já disse em outro vídeo, que Deus ele sempre cumpre, ele sempre há de cumprir os nossos desejos. Claro que tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Que possamos usar os nossos lábios para abençoar as nossas nações, os nossos governantes, porque é isso que a palavra nos ensina. Às vezes nós ficamos angustiados, tristes, por muitos governantes não saber governar a nação, mas nós temos que orar para que Deus venha dar sabedoria e que as nações sejam uma bênção em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se você tiver com alguma doença, algum incômodo, se você de repente estiver triste por alguma coisa, em nome de Jesus eu te abençoo. Que Deus repreenda todo o mal que quer chegar perto da tua casa, dos teus filhos, toda seta de maldição, toda seta de angústia, seja destruída pelo poder do nome de Jesus. Profetiza isso para você. Seja fiel a Deus, porque eu acredito que a Bíblia fala isso, que Deus é sempre fiel a nós. Fica com Deus, reflete nessa palavra em nome de Jesus Cristo. Saúde e paz para todos nós. Amém e amém, Jesus.